É o básico, é o mínimo que a pessoa tem pra viver socialmente, no caso, tem que, pra saber como ver, pra trabalhar, tem que ser alfabetizado, tem que saber ler, tem que saber escrever. Eu entendo que a alfabetização, cara, não é o simples fato de saber ler e escrever, eu acho que é um pouco mais além disso, eu acho que tem uma coisa que se perde nesse aspecto, que é a função de que tu tem que saber, no mínimo, saber interpretar um texto e fazer alguns cálculos, não só dos básicos, de somar e diminuir. Tu tem que ter um pouco mais do que além. O que adianta tu saber ler, escrever e não saber interpretar um texto? Não saber o que está contido, retido dentro dele, não saber tirar isso dele. Eu acho que isso é a diferença básica para mim entre alfabetização e saber escrever. Saber escrever é uma coisa, alfabetizado é outra. Tu tem que saber entender e compreender o texto de outra maneira, não simplesmente saber escrever o nome, saber escrever de onde veio e ler as palavra por palavra. Porque uma pessoa que não é analfabetizada, ela não tem condições, vamos dizer, de se manter, de se dominar sem o auxílio de outro. E se ela é alfabetizada, ela tem condições de pegar o papel e transcrever o que pensa. E o analfabeto não tem essa condição. Eu acho que a alfabetização não se dá somente na primeira série, que onde alguns educadores ainda pensam que a criança na primeira série já deve aprender todos os numerais e todas as letras e ler algum tipo de texto, né, com algum número de palavras e saber a numeração. Ainda falando em alfabetização e falando sobre a construção do conhecimento, né, existem estudos, a gente sabe que isso não é uma verdade que é minha, mas que baseada em livros, sobre o construtivismo de Piaget e Vygotsky e até mesmo Paulo Freire, que falava muito mais da educação popular, mas que também se fazia muita referência daquilo que a criança traz consigo, né? Que é a bagagem que a criança traz. Então a gente tem que partir na alfabetização ainda. Alguns educadores ensinam na educação mais tradicional, que é a educação, vou dar um exemplo, o Ivo viu a uva, a vovó é do vovô, que são coisas que às vezes não é nem da realidade da criança, né? Então, a gente parte do pressuposto que a criança, quando ela traz uma bagagem, ela já tem algum letramento, pois ela tem o letramento das coisas, ela lê, ela tem uma leitura visual das coisas que ela enxerga, como lojas, como a Coca-Cola, que é uma coisa comum, como o Nescau. Ela não sabe ler, mas ela tem essa leitura visual. Então, quando o aluno ingressa na primeira série ou na pré-escola, a gente procura trazer aquilo que a criança já tem. Então, parte de um fato gerador, né, que é partindo daquilo do interesse da criança. De um fato gerador, vamos estudar hoje sobre o tempo. Então, fala da chuva, quanta coisa podem aprender não aprendem o alfabeto em si, A, B, C, D, eles vão aprendendo as letras conforme o interesse deles. Mas eu acho que ainda os professores e educadores têm que pensar muito nessa função de que os alunos, as crianças, eles já têm um aprendizado, eles vêm de casa com um aprendizado, eles sabem matemática, eles sabem história, eles sabem geografia à medida que eles saem na rua, caminham, pegam um ônibus, eles sabem matemática na medida que eles pegam uma moeda e sabem dar um troco, e sabem de português na medida que eles veem coisas que eles não sabem ainda, né, as palavras ensinadas na escola, mas que é a leitura visual deles.